Diversidade cultural. Será que existem desafios que nós precisamos cuidar para termos um ambiente corporativo melhor? É sobre isso que a gente vai falar hoje, os desafios da diversidade cultural. Olá, eu sou Regina Lucena, CEO da Rise Desenvolvimento Humano. E eu tô aqui hoje com o... Vitor, toda vez. Toda vez é isso, gente. Pra quem já tá assistindo aí, a gente é sempre assim, tá? Eu sou o Vitor Rodrigues, sou CKO da Rise e é um prazer a gente estar aqui de novo gravando esse podcast, principalmente porque nossa convidada é maravilhosa. Vou falar rapidamente sobre ela, porque a gente se conhece aí desde 2006, 2007. Estamos aí juntos nessa caminhada. Eu sempre do lado de cá, do lado da consultoria, ela sempre cliente. É barato isso, né? E sempre construindo as coisas a quatro mãos. E o que eu pude observar do lado de cá foi a evolução e crescimento dentro da carreira da dona Cristiane Suringar. Bem-vinda, Cris. Vou deixar você se apresentar. Obrigada. Pois é, o tempo passa, né? Da nossa época tinha o comercial, né? O tempo passa, o tempo voa. É verdade. Verdade, parecendo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês de um tema que eu sou apaixonada, efetivamente, né? Depois de muitos anos aí trabalhando em organizações, fazendo todo o trabalho de desenvolvimento humano, respondendo, obviamente, pela área de pessoas e cultura dentro das organizações, tendo aqui o privilégio de compartilhar com vocês um pouco esses desafios, né, de empresas internacionais com presença na América Latina, e que vai falar também um pouco, né, do meu trabalho de conclusão do mestrado, que foi um trabalho que eu tenho bastante orgulho e que me deu uma oportunidade única de compreender melhor quais são os desafios que a gente tem quando a gente fala de cultura, de empresas de alta performance, de resultados financeiros, porque está tudo conectado, né? Eu acho que é bem legal, Cris, você ter tocado nesse assunto, né? A gente tá aí junto, trabalhando aí em diversas empresas que você já passou, né? E sempre nesse âmbito, né? Multinacional, empresas globais, né? Até você chegar na cadeira de executiva, né? Diretora executiva de pessoas e cultura, que é por isso que a gente escolheu você também para conversar desse tema, né? Mas além disso tem essa questão do mestrado, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa decisão de estudar esse tema, que eu acho que isso é bacana também, até pra gente poder depois introduzir aqui o assunto. Mas você fez um mestrado em Oxford, né? Isso, eu concluí o mestrado agora em dezembro, né? Então, meu trabalho de conclusão foi submetido no início de janeiro, meados, na verdade, de janeiro, e eu só tenho resposta dele só em abril. Então, eu estou vivendo ainda nessa angústia de o que será que acharam do meu trabalho de conclusão. Apesar de ter tido feedbacks importantes, né, pedir para revisores, enfim, os feedbacks para mim foram bastante importantes. A decisão de estudar em Oxford, e por que este tema especificamente? Que eles estão muito conectados. Quando eu estava buscando, né, eu fiz um curso em 2022, nessa mesma instituição, chamado Women Transforming Leadership, que era um programa só para mulheres, porque a gente, como mulheres, a gente tem ainda algumas necessidades no sentido de se apropriar mais no mercado corporativo, né, no mercado de trabalho, a gente tem uma cobrança social muito grande de diferentes papéis, e ali era um momento também de eu perceber como que era tudo isso, né? Como é que outros lugares discutem sobre este assunto? Será que é uma realidade somente daqui? Ou a gente está falando de coisas que são comuns, independente de um país em desenvolvimento como o nosso? E foi bacana porque tinham pessoas de diferentes países, né? Então, tinha pessoas da Alemanha, tinha pessoas da França, tinha pessoas da própria Inglaterra, e se falava a mesma coisa. E aí, a conclusão que eu cheguei foi, bom, não é uma questão só de país em desenvolvimento, é uma questão global, né? A gente ainda tem um trabalho bastante importante para ser construído em relação a isso. E, óbvio, né? A Oxford é uma das melhores instituições no mundo e ela tem como objetivo formar líderes que transformem o mundo. Não necessariamente pessoas só para se tornarem
bilionárias, mas pessoas que transformem o mundo, tanto que as pessoas que ganham o prêmio Nobel normalmente estudaram em Oxford, tem um legado aí. E os princípios de Oxford, de excelência, de transformação do humano, né, de acreditar no indivíduo, fala muito com o que eu acredito como um indivíduo. Mas era uma coisa muito distante, né? Uma coisa era ter feito um curso, outra coisa é você fazer uma formação, né? Como a gente tem formal. E apliquei, tive a felicidade de que as pessoas com quem eu me relacionava numa das empresas que eu trabalhei me indicarem, né? Então, o primeiro executivo no Brasil, o primeiro responsável pela região, meu gestor, e eu fui aceitar no programa. Então, uma coisa que estava muito distante se tornou uma realidade. Próximo, né? E sentei naquela sala de aula, né? Pra mim, por exemplo, que vim, uma coisa que a gente estava conversando, né? Nos bastidores. Então, vim da periferia, minha mãe, uma senhora de 87 anos, terminou o ensino fundamental agora. O ano passado ela teve a formatura dela. Que bacana. Então, pra mim era muito simbólico estar ali. Sim. Com pessoas brilhantíssimas de diferentes regiões do mundo também, né? Então, a escolha do tema foi justamente porque só tinha eu e mais uma pessoa da Colômbia representando a América Latina. E por que não olhar para isso? O que está acontecendo na América Latina, né? O que a gente tem como cultura que, de repente, a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, o meu trabalho fala sobre quais são os desafios que algumas empresas internacionais têm de criar uma cultura de alta performance e resultados financeiros sustentáveis. Vamos ver o que vai acontecer, né? Abril já tá chegando. Bacana. Bom, eu não sei, acho que posso falar, mas participei um pouquinho, né, do seu estudo, né, que eu acho que foi legal. Obrigada por ter me convidado também. O prazer foi meu. E eu gosto de fazer esse tipo de pergunta porque, olha que interessante, na sua fala, né, independente de onde você está, mas os valores que regem você fez com que você tomasse uma decisão até de escolha do local que você ia estudar, né? E eu acho que quando você esteve lá e você percebeu que você só tinha mais uma pessoa, né, vindo da América Latina, isso fala muito, sim, sobre essa diversidade cultural, né? Sim. O como que a gente olha para um todo. Quando a gente pensou nesse tema, né, e pensou em você, eu falei, poxa, como que a gente pode aprofundar algumas coisas com a Cris pra gente demonstrar isso, né? Que existe essa diversidade cultural e isso tem impacto nos negócios, né? E aí, eu, claro, fiz algumas pesquisas, né, para poder falar aqui com você, mas uma das coisas que a gente geralmente fala nas organizações, né, quando a gente está falando de diferenças culturais, é trazer realmente as dimensões que existem, né, que a gente pode observar e que tem impacto naquilo que a gente fala com relação à liderança, com relação à autonomia, com relação à tomada de decisão. E aí aqui eu trago aqui o estudo, para quem estuda o assunto conhece, né, do Geert, né, que fala sobre as dimensões, né, as 6 dimensões de diferenças culturais, né. E aí eu gosto do que ele traz os comparativos, né, do que são alguns países que têm de um jeito, outros países de outro. Então, só para introduzir o tema, a gente tem a dimensão 1, né, que seria a dimensão do individualismo e do coletivismo, né, e então empresas que têm culturas, na verdade, que são mais individualistas, pensam muito mais no objetivo pessoal, no sucesso financeiro, no status quo, na conquista, né? E culturas que são mais coletivistas têm uma coisa mais da colaboração, tem uma coisa mais do consenso, tem uma coisa mais de decisões participativas, né? E aí ele traz esse estudo e fala, né, países que representam, né, isso. Porque como que ele chegou nisso, né? Para quem não conhece, ele fez uma pesquisa nos anos 70 dentro da IBM, que estava já em 190 países, né? Então ele foi entender como que ela operava nesses 190 países. E aí foi aí que ele entendeu as diferenças culturais desses países, né? E ele trouxe exemplos de, por exemplo, culturas mais individualistas, deu como exemplo países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália. Mais coletivista, ele trouxe China, Japão, Brasil e Índia, onde tem essa coisa mais da colaboração, mais do sucesso compartilhado e não tanto individual. Não quer dizer, né, que a gente não tenha empresas que tenham essa cultura mais individualista aqui, mas é sobre isso, né? Como é que eu implemento uma cultura dessa olhando, né, para países como o Brasil? O segundo aspecto que ele trouxe foi a questão da alta e da baixa distância de poder, né? Então, alta distância tem
hierarquias, né? Então, países, por exemplo, como México, Índia, o próprio Brasil tem muito disso, né? A gente luta ainda para diminuir hierarquia, né? E países que têm uma baixa distância, né? Como a Noruega, como a Alemanha, a Austrália. A terceira que ele trouxe aqui, olhando aqui minhas notas, tá? Para não falar errado, a terceira é a aversão ao risco, né? E a inconstância, muitas vezes, né? Então, países que têm mais... que conseguem lidar melhor com isso, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, Índia e Brasil, e países que são mais rígidos, né? Que têm aversão a risco, que precisam de processos, precisam de coisas mais estruturadas, burocráticos, às vezes até, como Japão, França e Alemanha. A quarta que ele traz é a masculinidade e a feminilidade, né? Então, países que têm essa questão da masculinidade está muito ligado à questão das competências mais ligadas ao competitivo, à ambição, a sucesso. E países que têm essa feminilidade estão mais ligados à qualidade de vida, a bem-estar, né? Eu acho que isso são coisas só para exemplificar. Para não deixar de falar dos dois últimos, né? Então, aqui eu tenho a quinta dimensão, que é a orientação de longo prazo e de curto prazo. Então, orientação de longo prazo, ele quer dizer quem planeja mais, né? Quem olha para o futuro, então vai investir muito mais, por exemplo, em educação, em inovação, e quem quer resultado de curto prazo, né? Então, vai valorizar outras coisas, né? Ações mais imediatas, né? E talvez não investir tanto como a gente vê. A gente pegando especificamente um exemplo que é o da Coreia, né? Quem conhece, quem estuda um pouco de diversidade cultural sabe que a Coreia saiu de uma vila de pescadores e foi para um país que é uma potência hoje, né? Em tecnologia também, assim como foi o caso da China, que fez uma transformação, porque viu longo prazo, muitas vezes, né? E o último que é a coisa da indulgência e da restrição, que é a forma como a gente lida uns com os outros, por exemplo, no dia a dia, né? Então, países que têm essa coisa da indulgência, né, mais tranquila, então, ter mais liberdade, ter mais criatividade, ter mais bem-estar. Então, por exemplo, o Brasil tá aqui, né? Então, imagina a gente com países que têm uma restrição maior, que gostam mais de disciplina e são mais rígidos. Então, imagina um brasileiro trabalhando junto com um chinês, por exemplo, que é o inverso. O Brasil tá na indulgência, a China tá na restrição. Ou um russo, por exemplo. Então, essas coisas são importantes da gente entender que isso tem impacto, né? Essa diversidade cultural tem impacto. Pensando nisso tudo e mais naquilo que você viu dentro do seu estudo, quais são os principais desafios culturais que você acha que é possível as empresas enfrentarem, né? O que você viu, o que você sentiu ao longo dos seus mais de 20 anos de carreira, né, Cris? E dentro desses estudos? Você foi falando e eu fui pensando porque eu li esse estudo também dentro da minha pesquisa e para mim, né, uma das coisas que eu defendo dentro do meu trabalho é justamente a gente tornar certo e verdadeiro tudo isso, né? É a capacidade da gente não ter flexibilidade cognitiva para compreender que como você falou, eu não posso. A gente tem uma tendência, né, de 880, no sentido de todo alemão, então, é assim? Não. Todo brasileiro é assim? Não. Né? Até porque, como a gente vive hoje no mundo globalizado, a gente foi também, né, se moldando e transformando muito das nossas características, né, como eu não posso dizer, tendo trabalhado tanto tempo em empresas internacionais, seja ela uma americana, seja ela uma europeia, né, de que eu carrego comigo, eu sou uma pessoa, por exemplo, né, se a gente for pegar características do que muitas vezes as pessoas falam, eu sou uma pessoa de jeitinho brasileiro no sentido pejorativo, sim, né? Porque eu acho que esse jeitinho brasileiro também pode ser traduzido como uma criatividade que a gente tem. Nós somos um povo bastante criativo, né? Mas olhando pela mesma expressão de uma forma pejorativa, eu não tenho isso como característica. Eu sou uma pessoa que gosta de compliant, entendo que fazer as coisas certas são importantes para que a gente tenha sucesso e resultados sustentáveis, né? Então, de nepotismo nunca pratiquei, não concordo, porque eu acho que isso pode trazer vieses, né, dentro das tomadas de decisão. Então, respondendo a tua pergunta, eu entendo que é a rigidez de tornar isso como certo e verdadeiro, né? Então, como executivos, né,
que a gente percebe também que é o contraponto, qual é a solução para tudo isso, né? Já que esse é o problema. É a gente ter a capacidade da observação. Quanto mais eu observo e quanto mais eu me desprendo daquilo que eu entendo que ele é certo e verdadeiro, daquela crença que eu já construí. Então, brasileiro é assim, ou mexicano é assim, e eu não observo como as coisas vão sendo... Rotula, né? Exatamente, como vão acontecendo no dia a dia. Essa é uma capacidade única, a flexibilidade e adaptabilidade desses executivos, né? Então, como é que eu percebo o que acontece? Porque a gente não é mais o mesmo. Até ao longo da vida, a gente vai mudando as coisas, né? A gente vai transformando muita coisa ao longo da vida. E isso não acontece só no mundo... Acontece na vida privada e ela é também colocada no mundo corporativo. A gente não tem... Né? Acho que a gente veio de uma concepção da administração do mundo mecanicista, que é outra coisa que eu estudei bastante, onde esse mundo mecanicista é tudo uma coisa muito quadradinha, engenheirada, né? Então, Parece que não se conversam. parece que não se conversam, né? E a gente percebe que durante muito tempo foi funcional. Nas primeiras cadeiras executivas que a gente tem no país, vocês podem perceber, ou são engenheiros, né? E vieram da área de vendas, né? Números é importante? 100% importante, né? A gente ter controle, né? Planejamento de longo prazo e tal. Contudo, será que todos também se desenvolveram para olhar o organismo, organização de uma forma mais sistêmica? De que tudo está interconectado, se uma coisa aqui não está funcionando, certamente porque tem algo maior que precisa ser equilibrado, né? Então, quando eu falo da observação, essa é uma capacidade que eu acho que dentro do campo de pesquisa ficou bastante evidente, essa necessidade da gente ter mais executivos com a capacidade da observação. Então, esse a gente pode dizer que é um grande desafio, né? É um grande desafio. Porque quando você chega na cadeira executiva, existe uma expectativa muito grande no seu papel, né? E falando especificamente da cultura brasileira, diferentes estudos mostram que a gente não quer errar. No momento que eu não quero errar, eu perco a oportunidade de aprender. Sim. E para aprender, eu preciso observar. Sim. Certo? Então, assim, se você chegou lá e é isso, eu não vou errar e pronto, acabou, né? Acabou então, mesmo. Acabou mesmo. Literalmente, acabou mesmo, né? E aí a gente percebe essa mudança de algumas cadeiras dentro das organizações. Como você vê isso, Vitor? Que eu gosto de fazer essas perguntas sempre, porque eu pego ele de surpresa, né? Mas você também tem lidado muito, né, com cadeiras de primeiro nível aí nas organizações, mas eu acho que quando a gente olha para a base também isso se reflete, né? Então, como você vê isso, né? Esses desafios, empresas multinacionais que têm essa multicultura, Assim, acho que o principal aspecto que eu tenho observado nessa direção aqui, principalmente a gente pega, por exemplo, uma das empresas com quem a gente opera, né, a Embraer, é uma empresa brasileira com características bastante peculiares sobre o processo de formação da própria empresa, aquela coisa característica militarizada, tal, que se perdura dentro da cultura ainda hoje. Por exemplo, tem duas expressões que eles usam na Embraer que eu acho o máximo, por serem muito diferentes. E é deles, né? E é deles, é característica cultural deles. Uma pessoa quando tá procrastinando, em qualquer outra empresa, ela tá procrastinando. Quando ela tá procrastinando na Embraer, ela tá chocando granada. Uma pessoa quando tá em viagem de trabalho, em qualquer outra empresa, ela tá em viagem de trabalho. Na Embraer, eles estão em missão. Uma pessoa quando precisa interromper um podcast para ir ao banheiro, aqui interrompe para ir ao banheiro. Lá eles precisam aumentar a autonomia. É mesmo? Olha só. São linguagens, mas características que são características do negócio e da cultura do negócio. Desculpa, acho que é até legal citar aqui, o nosso primeiro episódio do podcast foi com 2 líderes globais da Embraer, tá? Isso. Então, assim, são coisas que foram super legais de falar com eles. E de aprender com eles, né? Então, quando a gente olha para esse ambiente multicultural,
mas de uma cultura que nasceu no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de estar com pessoas de outros países dentro da própria Embraer, eu estou usando eles como exemplo aqui. A gente tem algumas percepções bastante divergentes, inclusive, né? Sobre ponto de vista, sobre nível de vivência, sobre a forma como eu enxergo determinadas coisas. Então, que nem eu tive situações de pessoas que estavam vindo para o Brasil como a primeira vez e tinham uma percepção absolutamente diferente. Embora já conhecesse através de outras fontes, mas você estar aqui é uma percepção diferente do calor, do jeito de se relacionar, desse nível de aspecto. E eu pude observar isso em outras empresas do inverso, que vem de uma estrutura cultural de um outro país, e aí quando chega aqui no Brasil, você percebe como é que funciona uma cultura de fora operando, né, com pessoas daqui, com ambientes culturais daqui. E aí os aspectos que a Regina trouxe aqui, né, das questões de individualismo e coletivismo, de alto e baixo distanciamento de poder. Então, até nesse aspecto, eu acho que as pessoas têm uma grande dificuldade de enxergar como que eu faço uma transição dentro desse processo. Sobretudo sobre a base, né, a gente conversava um pouquinho sobre esse ponto de vista, e eu concordo com isso. Muitas vezes na base as pessoas elas não conseguem se perceber numa transição dentro desse processo, de como é que eu amplio, como é que eu entro dentro da organização e cresço dentro da organização, né, considerando o organograma. Eu acho que isso que vocês dois trouxeram, né? E eu gostei muito, Cris, do que você trouxe, que é essa coisa do ponto de observação, né? Sim. Isso tem muito a ver, imagino que você deve ter visto isso também, sobre aquele estudo, né, de cross-cultural competence, né? Que é você realmente conseguir ter uma inteligência cultural, né? E fazer com que isso se torne uma competência, né? Só que para isso você precisa ter a questão de você ter conhecimento da cultura, você saber a cultura daquele país, porque, querendo ou não, né, por mais que a gente fale, a gente sim, evoluídos, né, e a gente sabe que as coisas mudam, mas tem algumas características daquele país especificamente, né, então, o jeito de falar, a questão, por exemplo, da formalidade, se você, talvez, num país que tenha uma questão da alta de poder, né, da alta distância de poder, e você tentar diminuir isso pode ser visto como uma coisa rude, né? Então, conhecer a cultura do local, acho que é importante. Aí, dentro desse conceito, né, fazer essa adaptação, né? Então, como é que você se adapta, né? Tem a habilidade de se adaptar, né? De se moldar, que entra muito naquilo que você falou da evolução, né? Eu não tenho síndrome de Gabriela, né? Sim, eu nasci assim, não é nada disso. Então, eu consigo, né? Fazer essa adaptação para a cultura daquele local, mas eu acho que aí dentro do que você falou e até dentro desse conceito, você precisa ter muito mais a mentalidade, né? Total. Do querer fazer. Faz sentido, Cris? Totalmente o que você está falando, eu acho que pegando o que você está trazendo agora, com o que o Vitor acabou de falar, a gente viu durante muito tempo uma discussão muito forte que era competente, o que chegava lá, quem tinha o hard skill, né? Então, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Onde você estudou, né? Então, o pedigree. Quem chancelou seu conhecimento. Exato. E o mundo moderno, ele tem mostrado que, por exemplo, a inteligência emocional é uma das competências mais necessárias no mundo moderno. Né? Como é que você desenvolve essa habilidade de você lidar com diferentes pessoas, diferentes cenários, diferentes contextos, né? Para que você tenha resultados pessoalmente, corporativamente, sustentáveis. Eu falo de sustentável o tempo todo porque às vezes a gente vê muita gente nas carreiras meteóricas, né? Então sobe que nem um foguete, mas também desce que nem um foguete, né? E a gente, assim, cada um de nós temos exemplos inúmeros que podem... que a gente olha e fala, uau, vamos ver até onde isso vai. Mas se manter é mais difícil, né? Porque se manter exige o tempo todo a capacidade de se reinventar, de ver o que faz mais sentido para aquele momento, né? A gente fala muito de contexto. Como é que eu percebo o contexto? Com a observação, né? Como é que eu adapto a minha linguagem? Observando,
né? Quando você estava falando de entender a cultura daquele país e de tem coisas que a gente realmente carrega, tem coisas que a gente carrega ao longo do tempo, né? Não vai ser da noite para o dia que as coisas mudarão, obviamente. Eu gosto muito do nosso de característica de brasileiro, que é essa capacidade que a gente tem de ser mais afetuoso, da gente demonstrar mais, né, o respeito pelo indivíduo, né, pela pessoa em diferentes formas. Outras culturas são mais frios nessa questão. Porém, eu também acredito que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer melhor, né, como brasileiro. Uma delas é acreditar que a gente pode, né? Eu acho que a gente tem ainda, em alguns momentos, a síndrome do patinho feio, mas que a gente carrega isso porque a gente foi colonizado. A gente não foi o colonizador. E isso é coisa que a gente precisa transformar ao longo do tempo, né? É admirável muitas vezes, né? Existe uma frase que fala que um indivíduo que não conhece sua cultura, que não conhece sua história, não sabe da sua cultura. E tem muitos estrangeiros que quando vêm para o Brasil sabem mais do Brasil do que a gente. É verdade. Porque eles querem experimentar a nossa comida, eles querem ver o que tem de movimento cultural. A gente tende a valorizar o que tá fora, A né? gente tem essa tendência de olhar para fora e achar que para fora é muito mais importante, quando na verdade a gente tem uma riqueza, né? Eu tenho visto muita gente falando que foi um pouco do que você estava falando, Vitor, muita gente agora falando super bem do Brasil. O Brasil é assim, o Brasil é assado. Eu acho que a mídia ajudou, né? Mas também eu acho que nós, enquanto brasileiros, começamos a olhar para nós e falar, a gente tem coisa que outros lugares não têm, né? Tem a valorização do que a gente tem, né? Tem uma coisa que eu acho que no podcast anterior a gente estava também com uma pessoa também que trabalha, né, a Ângela, que trabalhou em multinacional, cuidando de cultura também. E acho que a gente falou no outro, mas eu acho que é o momento para repetir aqui. A gente tem, e aí olhando, né, a capacidade do brasileiro, né, e das pessoas da América Latina, que é lidar com complexidade, né, porque falta-se muita coisa. A gente está falando de países em desenvolvimento. Então, aqui, pegando o Brasil especificamente, a gente tem uma complexidade logística muito grande, né? E a gente tem uma capacidade para criar soluções muito grande também, né, Vitor? Eu vejo que a Cris até citou, né, a coisa do jeitinho brasileiro, isso à medida em que a gente reforça essa nossa flexibilidade, Sim. essa nossa capacidade de construir soluções, né? Tempos atrás, por exemplo, eu estava vendo um dos diretores do iFood falando, né, um pouco sobre o quanto eles evoluíram no processo de organização do negócio deles, mas qual é o tamanho que se tornou esse negócio, e muito veio dessa adaptabilidade, dessa flexibilidade. De você, muitas vezes, testar uma coisa, ver, cara, não, mas peraí, o que eu tenho de aprendizado aqui sobre isso, o que eu posso fazer? E aí essa mesma pessoa, né, contando o case do iFood fora do país, as pessoas impressionadas, porque uma coisa é você operar um iFood em Portugal, com um tamanho de território muito pequeno em relação ao Brasil. Outra coisa é você operar nacionalmente um sistema como esse, no tamanho da dimensão que é o Brasil, Sim. na quantidade de pessoas que é o Brasil e na diversidade cultural que é o Brasil, né? Porque então, a gente é um país continental. E uma das coisas que ele falava é justamente esse desafio, porque assim, nem sempre o que funciona em São Paulo, que é onde é a sede do negócio, vai funcionar em outras capitais. A forma da gente observar, a forma da gente orientar, só uma questão simples pra gente pensar. Na cidade de São Paulo, a gente não tem transporte por mototáxi. Em uma centena de outras cidades aqui no Brasil a gente tem. Então, isso muda a característica de como que funciona o transporte. Agora eu vou apimentar, né? Porque a gente tá falando, por exemplo, pegando um case do iFood, né? Eu tenho um case super parecido com esse, dentro do nosso ecossistema global da News, né? Em que na Índia a gente trabalhou com uma empresa de entrega também, né? Lá não era iFood, era outra empresa. Mas imagina trabalhar num país como a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes.
Então, assim, essas questões culturais, elas são realmente importantes da gente observar e ver como que isso tem impacto nos negócios, né? E aí você trouxe especificamente uma coisa que eu queria entender, que é como que você lida com a alta performance dentro dessa diversidade cultural nessas multinacionais? Eu acho que é o começo da sua explicação, né? O que é alta performance? O que é alta performance para aquele país, Não né? é? Para aquela localidade, Exatamente. né? Então, não dá pra gente falar de, por exemplo, né, empresas onde tem uma obsessão muito grande por um crescimento estratosférico, onde você queira que as pessoas elas sejam extremamente competitivas, num país onde a gente tem pessoas competitivas, mas não está no nosso DNA 100% ser competitivo, né? Então, a gente, de novo, você até vê um crescimento rápido, mas ele não se mantém, porque chega uma hora no esgotamento, né? Não é natural pra gente, isso não é natural pra gente, né? Então, tudo que não é natural começa, em um determinado momento, a criar outros problemas, né? Então, você vê pessoas com burnout, você vê pessoas com problemas de doença de saúde mental. Por quê? Porque foi no esgotamento. Não é o natural, você não nasceu, aquele DNA não tá ali implantado, você não... Tem coisas que não vão ser possíveis, né? Então, quando a gente olha para essa questão, precisa ter calibrar essas expectativas. E não são todos os gestores que calibram expectativas nesse sentido, né? E aí, para mim, de novo, vem a questão da gente não necessariamente acreditar no nosso potencial, né? E a gente não se colocar realmente no lugar de que eu conheço este lugar. Sou eu que conheço o Brasil. Como você bem disse, não adianta se eu sou uma empresa que tem presença nacional, talvez, dependendo do produto ou serviço que você oferece, São Paulo vai despontar. Mas talvez o que a gente está oferecendo aqui não vai funcionar, né? Eu acho que pegando esse caso do iFood como exemplo, não vai funcionar na Bahia. Eu estava falando para minha filha, o calor que a gente está enfrentando em São Paulo não é comum para nós. Mas quem está no Recife, no Nordeste de uma forma geral, eles estão acostumados com este calor. Porque faz parte do dia a dia deles. E, gente, 3 horas da tarde, 2 horas, você tá morrendo. A gente não tá acostumado com isso. Para eles, até eles desaceleram, que é uma forma de compensar também, né? E aí, talvez, pro paulistano, nessa vida agitada, com uma condição de temperatura da cidade ser diferente, a gente pensa que quem tá lá não trabalha tanto quanto a gente. Só que a gente tá experimentando talvez o que eles vivem lá há centenas de anos, entendeu? Então, eu acho que é calibrar o que é alta performance, né? É a gente ter resultados bons para agora, só para agora, e tá tudo bem. Ou é a gente ter resultados sustentáveis, resultados de alta performance sustentáveis, né? Porque quem tá aqui está vivendo, está sabendo o que está acontecendo, né? Como é que a gente cria capacidade também de interlocutar isso, né? Essa capacidade das pessoas entenderem qual que é a curva de crescimento daquela localidade, né? Da gente conseguir regionalizar isso. Isso traz a uma outra percepção que é assim, quando a gente olha para a cultura organizacional, né? Quando a gente olha para essa estrutura, né? Para uma cultura organizacional forte, que a gente constrói isso em empresas onde as diferenças culturais são tão marcantes, né? Se a gente pegar um exemplo aqui, se a gente pegar uma empresa japonesa, onde eu tenho, sei lá, vou pegar aqui por uma das características que a Regina colocou no começo, né? Uma empresa japonesa e uma pessoa brasileira trabalhando nesse processo. Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente faz isso funcionar? Eu entendo, né, e ouvindo os diferentes pessoas com quem eu conversei durante o trabalho de pesquisa, que eu sou muito grata a cada um, né, com você e tantas outras pessoas que eu conversei e que trouxeram informações muito preciosas com relação a isso. É justamente, Vitor, a capacidade de compreender o outro. Se eu compreendo o que está na formação de um japonês, fica mais fácil.
né? De novo, a gente fala, quando a gente olha lá as competências do Fórum Econômico Mundial, a gente fala de flexibilidade, a gente fala de adaptabilidade, a gente fala de visão sistêmica, né? Então, essas são as competências presentes lá. Se eu olhar daquelas, se eu não estou equivocada, 30% é cognitivo, mais 30% inteligência emocional. Então, se eu compreendo que dentro da tua cultura, uma relação de confiança numa cultura japonesa, a relação de confiança é muito importante. Ou nem sempre eles preferem falar de homens para homens, porque isso é muito presente na cultura deles. Então, como é que eu entendo o que faz parte, quais são os valores da sua cultura, para eu também pensar na melhor forma de criar uma melhor interlocução. E a mesma coisa, o inverso. Então, a gente está falando que muitos dos executivos não conhecem a nossa cultura. Então, se fala do Brasil, e aí já tem alguns vieses bastante pejorativos, né? É um país que não dá para confiar, é um país do povo, o jeitinho brasileiro, e infelizmente a gente tem muita gente que reforça isso, né? Vende uma ideia completamente equivocada, e lá fora eles não estão vivendo o dia a dia, né? Então, eu entendo que é sempre eu também compreender o que é importante dentro da tua cultura. Não é só o outro entender o que é importante dentro da minha, mas eu também entender o que é importante dentro da tua cultura, né? Se você trabalha numa empresa europeia, por exemplo, se eu te disser, né? Eu tive o primeiro executivo de uma das empresas que eu trabalhei, ele era um alemão. E a pessoa para quem eu me reportava era um porto-riquenho, mas que morava nos Estados Unidos. Então, se eu falasse para esse gestor alemão que eu ia entregar determinado assunto hoje, às 5 horas da tarde, e por algum motivo eu não conseguisse, eu ia ter que ligar e dizer, eu não vou conseguir. Ele ia me perguntar, quando? Amanhã, 10 horas da manhã. É amanhã, 10 horas da manhã. Compromisso é compromisso, né? Eu tenho flexibilidade de dizer, não vou conseguir, mas desde que a próxima data eu consiga cumprir. Para esse meu gestor, que era um porto-riquenho que ficava nos Estados Unidos, ele tinha talvez não tinha tido tantas experiências boas de falas com relação à América Latina, de que a gente chega atrasado nos compromissos, de que a gente não levava tudo a sério, enfim. Então, para ele, se eu dissesse 5 horas, eu tinha que cumprir com as 5 horas, porque era o que ele tinha. Então, eu acho que é muito dessa questão. O que é importante? Quando a gente fala, né, a gente está falando sempre da cultura maior de um país, mas como indivíduos a gente traz muitas coisas para nossa, e a gente vai, que foi um pouco do que a gente conversou no início, a gente vai transformando e adaptando a partir das experiências que a gente tem, né? E aí, então, se eu puder já fazer um pequeno resumo aqui pra gente ancorar um pouquinho. Eu acho que o primeiro ponto que as pessoas precisam ter clareza, me corrijam se eu estiver errado, é ter clareza de quais são os atributos, o que eu tô medindo, quando eu tô falando de cultura. Tem que ter clareza do que eu tô medindo, né? Valores, o que é importante para nós em termos de relacionamento, em termos de resultado. Então, ter essa primeira medição. Um segundo ponto bastante forte é ter clareza de que haverão diferenças culturais. Então, isso é líquido e certo, né? Haverão diferenças culturais, e essas diferenças culturais precisam ser medidas. E uma das ferramentas para a gente medir isso é através da empatia, a coisa do deixa eu entender quem é você me entende, e a gente aqui tem uma ação que é a construção da confiança nesse processo. Então, a gente sai de um ponto onde eu entendo o que eu estou olhando em termos de cultura, porque não é palpável, né? Não é algo tão simples da gente medir, e entender que no fim da jornada a empatia passa a ser, até esse momento aqui, uma ferramenta importante, uma competência a ser desenvolvida. Eu acho que você resumiu, fez um approach aí bem bacana do que a gente falou até agora. E quando você fala da questão da empatia, eu acho que
o olhar aqui, aí o olhar de observação que a Cris começou falando, é sempre que é valor, né? E, gente, volta lá atrás no Edgar Schein, né? Para falar sobre construção de cultura. Exato, ele foi um dos autores que eu mais usei dentro do meu trabalho. Porque quando você entra nessa parte intrínseca, né? Você tá olhando de coisa não observável mesmo, né? Então, assim, como que eu, empresa, pegando essa pergunta mesmo, né? Como construir, então, culturas, uma cultura organizacional com diferenças culturais marcantes, como que eu, dentro dos valores, né, que fui criada no meu país de origem, como que eu levo isso, de certa forma, para as outras localidades, respeitando os valores locais. E como que juntos a gente constrói talvez uma terceira versão disso. Porque o que você trouxe, Cris, foi muito legal, que foi eu, indivíduo, posso também fazer uma adaptação, né? Então, no momento que eu vou lá e me coloco para uma vaga numa empresa alemã, numa empresa japonesa, numa empresa dos Estados Unidos, americana, norte-americana, né? Porque somos americanos, essa é outra discussão, né? É para um outro assunto. Mas norte-americana, eu também tenho que compreender os valores daquela organização. E aquela organização, quando entra aqui, ela precisa compreender os valores que são importantes aqui para a localidade. Disso, né, que a gente está falando. Tem 2 exemplos bastante claros, né, e vívidos na minha memória em relação a isso. Uma delas uma empresa que eu trabalhei, na verdade, 2 empresas que eu trabalhei tinham um processo que é muito funcional nos Estados Unidos, chamado PIP, que é uma ferramenta que você basicamente é para melhoria de performance, né? Improvement performance. E no final desse documento, então, é listado, o gestor conversa com o colaborador, e ali você lista todas as competências que precisam ser desenvolvidas e você coloca um tempo para aquelas competências serem desenvolvidas. E no final tem uma frase que fala que se você não cumprir com aquelas com que está acordado, você pode ter o seu contrato de trabalho rescindido. Nos Estados Unidos isso funciona, obrigado. Então tá. No Brasil isso não funciona. E era muito explicar para esses gestores global, seja os responsáveis pelas áreas de excelência, ou para o meu gestor, ou para todas as pessoas que você tem que falar, né? Porque dentro do ambiente corporativo você tem eu falo que a tua habilidade política, sem ser pejorativa de novo, mas uma habilidade política para navegar. Para navegar é bastante importante, essa articulação, de novo, a empatia, saber mostrar o que é relevante, né? Entender as nuances para mostrar por que você está trazendo aquele tema. E aqui não vai funcionar, porque aqui a gente corre um risco de passivo trabalhista gigantesco. Isso daqui, dentro da nossa cultura, é assédio moral. Mas eles não entendiam. Então você tinha que, obviamente, gastar o seu latim para explicar. Mas isso é entender a cultura de um país. Ali estava dizendo coisas que não funcionavam para a nossa cultura. Para uma cultura americana super funcionava. Um outro exemplo foi a tradução de um valor de uma empresa que, para o Brasil, ele ficava extremamente agressivo. Né? Então, sugeria resultados a qualquer preço. E aí eu tive que também, né? O primeiro executivo veio e me questionou por que a gente tinha traduzido daquele jeito. Ele me pegou o Google Translator e mostrou. Aqui está dizendo que não é isso, a tradução não está correta. E eu tive que explicar para ele, dentro da nossa cultura, se eu usar esta palavra, ela vai sugerir resultados a qualquer preço. É isso comprometendo o nosso compliance, exatamente, né? É isso que a gente quer. Se for isso que a gente quer e a gente vai lá na frente responder por isso, ok. Mas eu temo, olhando pelas nossas nuances culturais, que não vai ser o melhor resultado para a organização. Dando um exemplo prático para isso há bastante tempo atrás, eu me lembro de uma empresa que fazia parte de gestão de gás. Aqui no Brasil, e essa coisa do a qualquer preço, né? Como é importante a gente, e aí um outro aspecto que impacta na questão da cultura é a comunicação, né? Como é importante a gente ter clareza para definir culturalmente o que você quer dizer com o que você diz. E a missão que foi passada foi: precisamos crescer, ampliar o share no mercado a qualquer preço. Isso levou a empresa, por exemplo, a consumir a verba de implementação de novos projetos em maio.
E aí, eu faço o que pro resto do ano? Porque na hora que eu vou a qualquer preço, então significa Sim. que eu tô tomando espaço de outros, então eu tô aumentando o meu custo, o meu investimento de implementação, sem observar o retorno disso, significa que a minha verba foi escoada e os caras viveram um problemão. Nós entramos no ano seguinte dessa situação. E você sabe que, olha como que você está trazendo ele voltando para a questão, né? O brilhantismo, na verdade, dessas questões que por nós termos dentro do nosso país uma questão hierárquica muito forte, aí é melhor do que em outros países, na América Latina. Mas a gente tem mas esse a gente distanciamento tem. de poder, sim. Muito forte. Autodistanciamento de poder. Como é que eu vou dizer que, olha, É isso se aí. você falar a qualquer preço, a gente vai dar ruim, né? Para não falar outra coisa, vai dar muito ruim aqui. E isso cria problemas seríssimos quando a gente fala de alta performance. Sim. Porque eu não vou dizer que o que você está falando não vai fazer sentido. É extremamente complicado quando a gente começa a olhar para essas coisas, né? E não olhar para essas coisas é mais complicado ainda. É mais complicado ainda. E aí eu acho que vem porque isso me levou a pensar numa outra coisa. À medida em que eu racionalizo, vai dar ruim. E que eu ignoro o racional. Por N motivos. E que eu ignoro o emocional, porque a gente sente Sim. quando vai dar ruim. E que eu ignoro o emocional, porque eu sei que vai dar ruim. Né? E a gente passa por cima disso. Isso leva a também uma questão que aí eu sempre falo sobre o amadurecimento das pessoas dentro das organizações, justamente para criar habilidades de questionar, para criar movimentos e formas de conversar sobre assuntos que muitas vezes são complexos, difíceis, ou que às vezes até supera isso, para dizer o seguinte: cara, se eu fizer essa pergunta, será que eu não vou ser julgado? Não pelo fato de eu fazer a pergunta, mas por aquilo que talvez seja a mensagem real e eu tô, né? Sim. Eu não acredito que você tá fazendo essa pergunta, né? Que burrice. Não, calma, né? Então, quando a gente supera isso e segue adiante, né? E aí eu acho que fica um grande alerta quando a gente olha para as questões culturais, se você tá sentindo que, cara, coloca na mesa. Sim. Traz para discussão, checa a informação, porque pode dar ruim. Pode dar muito ruim. A gente não precisa só olhar para as empresas internacionais isso acontecendo. A gente vê dentro das empresas no país. Sim. Quantos gestores têm medo de abrir espaço para pergunta e com uma ideia falsa de que estão perdendo poder. Porque não está perdendo poder, você está ganhando um poder gigantesco quando você tem, né, diferentes pessoas contribuindo para a melhor solução dentro da organização, mas tem essa falsa ideia de que tem uma perda de poder, quando na verdade você está ganhando muito poder. Eu acho que esse aspecto, né, de você olhar isso, de você perguntar, de você trazer, né, eu sei que vai dar errado, então eu tenho que me posicionar. Isso tá muito ligado realmente a protagonismo mesmo, né? Esse senso. A gente brinca, né? Eu sentar direito na cadeira, né? Que te pertence, né? Então você realmente colocar ali e falar. Mas eu vejo isso muito ligado ao desenvolvimento pessoal mesmo daquele líder, né? Então, eu acho que independente da cultura, inclusive, né, do país que a gente está falando, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que realmente se conhecem, sabem quais são os seus gatilhos, sabem quais são os seus limites e se permitem extrapolar, né? Só que esse se permitir extrapolar, aí para ter esse, como a gente falou, né, politicamente, né, saber navegar, né, entre os países, entre as posições, isso é importante, né, porque eu já vi muitas vezes, né, algumas pessoas no papel de liderança que sabiam que ia dar errado, botavam na mesa, mas a forma como era feito não respeitava nem os valores nem a cultura da organização e muito menos do interlocutor no outro país, né? Então, por isso, eu acho esse tema muito bacana, eu achei muito legal a sua pesquisa, porque é isso, a gente tem que aumentar o nosso ponto de vista, né? Ampliar a nossa consciência sobre o mundo, para que a gente possa estar aberto a quais são as situações, né? E quais são as sutilezas das culturas, né? Uma das perguntas que eu ia
trazer aqui, mas eu acho que a gente já está falando disso, como é que a gente alinha, então, esses valores, né? Esses valores da matriz com os valores da localidade. E é isso. De novo, eu estar aberto para entender aquela localidade. Então, eu também, como líder que tenho que refletir os valores, também tenho que fazer isso, olhando para os dois pontos, né? A liderança, ela simplesmente tem que olhar, ela tem que ter multifoco, não tem jeito. Ela tem que focar para baixo, tem que focar para cima e fazer as coisas acontecerem. E eu, de certa forma, dentro disso que você estava falando, de certa forma a gente ouve, né, das pessoas isso. Eu trabalhei muito tempo numa empresa alemã. Isso me ensinou tal característica cultural da matriz, né? Não, trabalhei muito tempo numa empresa japonesa. Isso me ensinou tal. E eu acho que tem uma coisa importante da gente saber e da gente ter atenção sobre isso quando a gente fala sobre empresas multinacionais. A forma da gente adaptar esse universo cultural, porque não dá pra gente pegar, assim como eles fazem na Alemanha, a gente faz aqui no Brasil. Impossível. Não vai acontecer. Mas a gente também tem um limite pra não entortar a ferramenta. Né? Então assim, não dá pra não é tudo que dá pra eu adaptar e tal. Aí é uma pergunta que eu acho que ela vale bastante, tá? Eu vou fazer pra você. Qual é o limite para isso? Como é que uma pessoa trabalha, ou como é que um time, como é que uma unidade trabalha para ter esse discernimento de até que ponto eu posso ir e a partir de onde eu estou entortando a ferramenta? Para mim, de verdade, Vitor, é realmente entender contextos, né? No momento em que seja eu líder de uma pessoa, de várias pessoas, ou líder de mim mesma, é entender o contexto. Né? Saber perceber se naquele momento cabe. Tem um momento que não vai caber efetivamente. Né? Por outro lado, eu também entendo que quem está, sobretudo, fazendo essa interlocução, né? Seja com o próximo da linha de sucessão, ou lá fora, ou aqui, é realmente ter essa capacidade do diálogo. E que a gente tem perdido muito, né? Já visto que a gente tem percebido no mundo de uma forma geral. A gente vai parar a intolerância, a gente vai parar a imposição, a gente perde uma habilidade humana, que é a habilidade do diálogo. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, porque o ponto para mim é que no momento em que você e que a Rê falou, né? Não é o que eu falo, mas é como eu falo. Não é o que eu faço, mas é como eu faço. Se a gente tem dados, né, importantes, seja eles quantitativos ou qualitativos, para fundamentar que até aqui eu preciso adaptar porque é necessário e porque eu posso cruzar uma linha, seja de compliance, seja de perda de dinheiro, porque eu falo que o processo trabalhista não é que você ganhou, você deixou de perder, né? Ou seja de resultados, como você falou, a qualquer preço, né? Então, no momento em que isso é entendimento, no momento em que onde há o limite, é quando eu percebo que eu estou cruzando uma linha que pode complicar muita coisa. Na penúltima empresa que eu trabalhei, eu lembro que a gente, dentro das reuniões, a gente sempre falava, né? Essa decisão, ela vai impactar não a vida de X números de colaboradores, mas X números de famílias. Porque na vida daquele indivíduo tem outras pessoas que dependem dele. Seja o pai, a mãe, ou seja, né, a segunda, depois da família núcleo, né? A esposa, filhos. Então, essa decisão, eu não levar lá para cima, isso pode impactar quantas famílias aqui? Perfeito. E isso dava um outro tom para as tomadas de decisão. Porque não é só aquele indivíduo que trabalha na empresa. É todo um ecossistema. Isso é um ecossistema. Um indivíduo que perde o trabalho não é só o indivíduo. Deixa de movimentar a economia do país, daquela cidade, né? É o mercadinho do bairro que deixa de receber porque aquele cara usava o ticket. Então, quanto melhor é esse entendimento de que a gente vive em rede, melhor. E isso é uma capacidade plenamente passível de ser desenvolvida, mas precisa, acho que você trouxe o brilhantismo de me conhecer e conhecer o que está fora. Eu acho, isso que vocês trouxeram aqui, sensacional, e eu vou dar um exemplo de negócio disso, né? Quando eu estou não entortando a ferramenta, né?
McDonald's. Tem McDonald's na Índia. Na Índia, vaca é um animal sagrado. Como que eu ofereço aquilo que eu quero oferecer dentro desse mercado? Então, partindo do princípio de eu estou entortando a ferramenta, talvez eu não tivesse entrado no mercado. E isso está ficando cada vez mais evidente, né? Eu acredito muito nas novas gerações porque eles trazem essas provocações, né? E a gente percebe que esses novos entrantes do mundo, eles cada vez mais deixam de comprar por questão de valores, né? Eles deixam de consumir determinadas questões. Eu não fui buscar a veracidade dessa informação, mas parece que a Tesla tem diminuído as vendas substancialmente na Europa por conta de tudo que está acontecendo. Sim. Por quê? Valores. Valores, comportamentos, né? Então isso você tem como líder tá muito consciente de quem você é, de como você tá falando, das suas ações, porque isso vai impactar, né? Eu tô rindo agora, desculpa, porque você trouxe a questão da Tesla e me veio a última fala do Zuckerberg, que foi nós precisamos resgatar a masculinidade dentro das organizações. E aqui a gente tá falando de masculinidade, ele quer dizer com a competitividade, com as conquistas pessoais, que os Estados Unidos é baseado nessa masculinidade. É muito interessante isso quando a gente vai, olha e transporta, né? Total. E tem um livro, acho que eu até compartilhei com você, Uma Visão Sistêmica da Vida, do Frigi Capra. Sim. Que ele fala quais são as competências, né, algumas características que elas são 100% associadas ao masculino. Elas não são do feminino, né? E tá muito atrelado. Quando ele trouxe essa fala, eu lembrei na hora do livro, porque eu falei assim, ele tá completamente conectado com isso, né? Como se só fosse possível continuar ainda no mundo, né? Com uma ambição extrema e com uma imposição extrema, e eu dito a regra do jogo e pronto, acabou. Eu acho que de novo, né? O Vitor trouxe uma questão na fala dele anterior, que foi quando eu trabalhei naquela empresa, com exemplo, né? Eu aprendi na cultura alemã isso me ensinou isso. Eu acho que assim, a gente pode aprender coisas boas, né? Praticáveis, né? Transversalmente, né? Entre os países, com todo mundo, né? E aí, olhando para o futuro, né? A gente tava falando dos filhos, né? Nossos filhos, né? Porque a gente é um casal, tá, gente? Pra quem não sabe ainda, além de dividir a empresa, a sociedade na Rise, a gente também divide a sociedade na vida. A gente tem 2 crianças bem jovens, né? A Iris, de 4 anos, e o Tomás, de 6 anos. Eles são geração alfa, né? E a gente estava falando justamente dessa questão de globalização e acesso que as novas gerações têm, que a gente não teve, né? Nos passados, eu ainda sou considerada meio milênio, tô ali naquela... Tô no primeiro aninho do milênio, vai? Ai, é uma brincadeira, mas quando a gente... Hoje, meu filho, por exemplo, a gente estava falando, meu filho hoje tem aula de inglês com russo. Então, assim, eu acho que muito dessas coisas que a gente está falando hoje, que a gente ainda vê como coisas que podem ser questões, né? Talvez no futuro isso não tenha mais mesmo, né? Então, o contato que meus filhos hoje têm, meus filhos têm aulas com nigerianos, têm aulas com colombianos, têm aulas com russo, teve aulas com gente da Austrália, do Reino Unido. Então, vai caindo um pouco, né, por terra essa, às vezes... Não é essa questão de estranheza, muitas vezes, que pode acontecer, né? Principalmente num viés de comunicação, né? Então, a gente estava justamente falando, poxa, na hora que meu filho viu aquele professor, o professor é fantástico, mas a fala dele é muito diferente das professoras brasileiras da segunda série, né? O que o professor é russo, então, eu acho que oi, meu amor, em russo não deve ser tão macio quanto em português para nós, né? Para nós, eu ia falar isso, para nós, na habilidade ou na forma de falar, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção sobre esses aspectos que nós estamos trazendo aqui, principalmente na fala do trazer, né, a masculinidade, né? Isso me fez refletir aqui sobre o que significa esse termo naquele contexto e o que significa em qualquer outro contexto, né? E eu acho que às vezes a inabilidade das pessoas de pensarem no contexto do outro, né? Eu traduzo literalmente para o meu contexto, aquilo pode ter alto impacto. A Regina colocou aqui agora
sobre essa característica do professor russo, e ele fez uma brincadeira que provavelmente na Rússia seja super legal, tá tudo certo, né? Mas no contexto brasileiro, as crianças talvez nem tenham sentido tanto, mas os pais sentiram muito, entendeu? E aí foi uma das coisas assim que eu observei, eu também fui impactado por isso, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, dá um tempinho aqui, deixa eu dar uma olhada nessa coisa. E eu não tinha entendido que ele era um russo. No momento em que eu entendi, eu falei, pô, peraí, deixa eu tentar olhar lá no... Sim. Foi numa conversa com a professora, tal, que a gente efetivamente conseguiu entender contexto, né? que a gente conseguiu entender o outro lado pra falar, pô, peraí, não é aqui, lá, na forma como ele olha, tal. E assim nós, né? A gente tem uma questão do toque, do cumprimentar as pessoas, do abraçar e tal, não sei o quê. Muito provavelmente, se eu chegar na Rússia e eu cumprimentar e abraçar e tal, os caras vão falar, que invasão é essa? Mas Né? na minha sala tinha uma moça que é da Rússia e ela achava estranhíssimo, né? Porque eu justamente me vinculei com mais proximidade com uma sul-africana. Na verdade, ela é de um país chamado Swaziland. Não é em inglês, né? Swaziland é Swaziland. É bem na África do Sul, bem lá embaixo. E porque a gente se tocava e a gente é touch, né? Eu falava pra ela e assim, a gente criou muito vínculo por conta disso. E a pessoa aqui, a russa, ela olhava estranhíssimo, tipo assim, mal se conhecem, então se abraçando e, né, e a gente já virou amiga, enfim, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, enfim. Mas é o que você tá falando, né? Eu acho que a gente usa isso muito em alguns treinamentos, provavelmente vocês já usaram isso, que é a questão, né, a gente colocar o 9 aqui, você vai ver 6 e eu vou ver 9, né? Então, de novo, né, qual é a minha perspectiva que eu tô vendo, né? E quanto, né, e acho que quanto mais uma mente mais rígida, mais conservadora, menos essa possibilidade de eu compreender que talvez você tá vendo 6 e eu tô vendo 9, né? Quanto menos eu tenho essa habilidade de flexibilidade mental, menos intolerante, mais intolerante eu me torno, né? E isso casa super de encontro com quando eu estava fazendo um estudo, né, sobre o Cross-Cultural Competence, sobre o caso da Siemens. A Siemens, ela fez um trabalho global de aplicação, de implementação de um treinamento específico sobre sensibilidade cultural para liderança. Porque você estava falando de times globais, né? Então, eu como líder preciso garantir, né, a cultura assim da minha organização, mas eu preciso, a partir do ponto de vista do outro, interagir com esse outro e respeitar esse outro de forma empática, né? Sim. Então, até o próprio nome, né, de sensibilidade cultural, né? É sensível mesmo, né? É uma coisa que é sentida. Sim, né? Porque a gente tá falando o tempo todo, né? Quais são os nossos valores, né? A forma com que eu me comunico, a forma com que eu vou explicar uma situação, a forma com que eu vou me apresentar, a forma com que eu vou discutir um tema sensível, seja na minha avaliação de desempenho. Assim, dita quem você é o tempo todo, né? Eu costumo brincar nesse ecossistema que a gente vive, né? Da News, né? Desses mais de 40 países, a gente tem, né, os trabalhos que vêm da News, né, que tem um formato, mas o que eu mais gosto é que a gente pode fazer a adaptação, né, disso para a nossa cultura e fazer uma co-construção, né? Isso para mim é sensacional, até porque a gente nosso DNA é meio, né, customização, né? E toda vez que eu for chegar lá com o pessoal, né, do Training Development lá, da área de Learning, até com a nossa própria CEO, eu já chego falando, olha, isso no Brasil não vai funcionar. Deixa eu contar aqui como que a gente faz, como que a gente lida aqui, né? E eles acham sensacional, porque às vezes o mesmo tema para algumas regiões, eles conseguem trabalhar em 1h30, 2 horas. Eu falo, gente, brasileiro, latino-americano, porque a gente trabalha com Latinoamérica aqui também, né? A gente precisa mais tempo, a gente gosta de falar, a gente quer explorar, a gente a gente contextualiza. Então,
assim, tem coisas que eles lá trabalham, né, e vendem com 3 horas, que eu falo, isso daí é 8 horas de trabalho aqui. Porque se eu cortar, né, Se for dar pano pra manga, o trabalho vai longe. E é verdade isso. Tem uma característica que a gente observou até efetivamente nas formações, quando a gente está com pessoas de outros países, em que há uma pergunta para nós mais aberta, as outras pessoas respondem de forma direta. Pá, é isso aqui. E para nós tem o contexto, tem a forma de olhar e às vezes a troca de ideias, tal. Então um breakout room de 9 minutos não dá para você debater um tema. Porque a gente tem a característica de consenso, né? Vamos todo mundo, né? Eu adoro esse tema, gente, de verdade. Eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para esse tema. Eu quis trazer esse caso aqui da Siemens aqui no nosso finalzinho, que a gente já passou de novo de 1 hora, né, gente? A gente vai. Eu falei, se não cortar, a gente fica aqui 2 horas aí conversando, mas eu quis trazer esse caso da Siemens aqui, né? Não sei exatamente quando aconteceu, mas aconteceu. E eu acho que é um tema que ele precisa ser discutido nas organizações. A gente precisa olhar principalmente para as lideranças, né? Para as lideranças terem essa sensibilidade, né? E eu acho que a gente precisa estar aberto, né? Até para evoluir como ser humano, né? Aí entra um pouco no nosso propósito, né? Para evoluir como ser humano, eu preciso entrar no mundo do outro, porque se eu me permitir isso, aí sim eu também aumento a minha visão de contexto, né? Então, assim, não é só pelo outro, é por mim também. E é um processo que se retroalimenta, né? Você olhar para o outro e olhar para você. E eu acho que dentro de todo o aspecto, né, de diversidade cultural, eu acho que a gente sempre tem que ter uma coisa em mente. É começar pelo propósito. Propósito, por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que eu tô fazendo isso? E se esse porquê ele estiver muito bem claro para você como colaborador ou como líder, você se permite, né, a criar uma mentalidade para você poder conhecer o outro, né? Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo plenamente, né? Acho que você estava falando, eu estava pensando que no fim do dia a gente qualquer um, seja aqui no Brasil, seja na Rússia, seja, enfim, no Japão, todo mundo só quer ser visto como ser humano. A gente, no fim do dia, a gente só quer ser reconhecido como um ser humano. É isso, é simples, mas o simples é tão complexo, né? Que a gente muitas vezes, enfim, se deixa levar por outras questões, né? E que a gente percebe em situações bem críticas da vida, que talvez elas, seja o poder, seja o dinheiro, eles não resolvem todos os problemas da nossa vida, né? Então, eu acho que lembrar que existe um ser humano, né, atrás da nomenclatura do cargo, vamos dizer assim, faz toda a diferença. Tem um ser humano ali. E então, pra gente encerrar, vem aquela parte que eu adoro, que eu queria que você, Cris, olhasse para aquela câmera e desse um recado especial para as pessoas que estão nos assistindo. Nem sempre são pessoas da área de recursos humanos, a gente está falando de líderes, né? Líderes de todas as áreas, mas com relação a questão de diversidade cultural dentro das organizações, né? Qual que é a mensagem que você gostaria que ficasse gravada no coração das pessoas? Tem a câmera ali toda para você. Eu acredito que é um pouco o que eu acabei de falar, né? Lembra que atrás da nomenclatura do cargo, do número que aquele indivíduo representa dentro da organização, existe um ser humano, né? E que o mundo ele é muito mais do que efetivamente uma visão mecanicista dele, né? A gente já passou dessa fase. Né? Seja na vida privada ou na vida corporativa, os melhores resultados são os resultados que a gente conquista quando a gente percebe que mais pessoas conquistam, né? Para mim a rede ela funciona muito bem, no sentido de entender que a gente não está sozinho nesse mundo, a gente não vai resolver tudo sozinho. Eu entendo que é isso. E que resultados a curto prazo não são sustentáveis, são resultados daquele momento. Eu acho que esse é o grande recado que eu deixo para as pessoas que estão ouvindo tudo isso, né? Obrigada, Cris. E Imagina. agora é você, Vitor. Vai lá, aquela câmera é toda sua. Qual é a mensagem principal de todo esse papo aqui que a gente teve que você gostaria de deixar para as pessoas que nos assistiram?
Eu tenho uma missão de ordem prática sempre, né? Eu me coloco nessa posição. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem para quem tá assistindo, se prepare, né? Cuide de você, né? Para que você tenha essa consciência sobre tô fazendo certo ou tô fazendo errado, né? Tô avançando, ou tô aquém de um valor. Mas eu diria que ampliar a sua capacidade de mapear, de olhar as pessoas, de se conectar com as pessoas, de entender o indivíduo, quando a gente fala da habilidade de você compreender e de você transformar esse ambiente cultural, equilibrar isso em grandes organizações, eu acho que depende muito dessa sua habilidade de mapear, de entender e de analisar, mas principalmente de olhar, isso daqui serve a qual ação? Qual é a função disso? Qual a funcionalidade que isso daqui leva? Porque o resultado pode vir de muitas formas, né? Mas eu acho que o principal é a gente entender qual é a melhor forma para este contexto, para que as coisas aconteçam. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Bacana. Excelente. E agora, a minha mensagem para você que está assistindo a gente aqui, depois de todo esse papo profundo sobre diversidade cultural, eu acho que o que eu gostaria que ficasse sim gravado no coração de vocês seja curioso quanto ao mundo do outro. Para mim é simples, mas é poderoso. O outro é um mundo imenso, seja por conta da localidade onde ele vive, dos valores que regem a vida dele, da forma como ele foi criado. O outro é um mundo inteiro e você pode aprender muito com ele, e para se conectar com ele é necessário você compreendê-lo. Então, líderes ou pessoas que fazem parte da equipe, seja curioso com relação ao mundo do outro. E é isso, né, gente? Eu acho que hoje aqui a gente teve um papo profundo, um papo gostoso. Cris, obrigada aí pela amizade, né? Muito de obrigada. longa data. Obrigada. Obrigada por compartilhar aí os seus estudos, a sua vida com a gente, né? Porque aí desde 2007 junto, né? Com certeza. Trabalhando aí juntas aí em grandes empresas, e espero ouvir muito mais da sua pesquisa e do seu trabalho, né? Vamos lá. Então, obrigada a vocês. Obrigada, Vi. É isso aí, obrigado. E não se esqueçam, né, de deixar um comentário aí nos comentários, né, de curtir, de divulgar. Leva essa informação aqui para mais pessoas, tenho certeza que isso vai gerar uma corrente de crescimento. E se vocês quiserem falar mais sobre o tema, eu, o Vitor, a Cris, a gente está disponível. Se vocês quiserem falar sobre treinamentos de diversidade cultural dentro das organizações ou ampliar o olhar do líder para tudo isso, fala com a gente também. Né, Cris? A Cris tá junto, tá, gente? Ela não sabe. Excelente. Obrigada, gente. Forte abraço. Até a próxima.